Olá, eu sou a Soraya. Eu sou uma das coordenadoras do Mundaréu, que é esse podcast de antropologia que temos feito em parceria entre a Universidade de Brasília e a Unicamp em São Paulo. E eu sou a Ana, aluna de Ciências Sociais aqui da UNB. E eu sou o Hugo, aluno da Universidade Federal Fluminense e atualmente em mobilidade acadêmica na Universidade de Brasília. O Mundaréu, como vocês devem ter percebido, esteve de férias, por esses meses de 2020. Enquanto isso, a gente lançou essa série, O Mundo na Sala de Aula. E hoje a gente vai estar apresentando o último episódio dessa nossa série. No Mundo na Sala de Aula foram 8 episódios. E agora terminamos com este, que nos ajudará a pensar o POD como ferramenta de ensino. E quer dizer, além de servir como uma oportunidade de aprendizado aos estudantes, já que aprenderam sobre locução, gravação, edição, divulgação de podcast, o Mundo na Sala de Aula também foi pensado para experimentar o podcast como recurso didático dentro de disciplinas e das salas de aula. Neste semestre de 2020, em que a UNB e tantas outras universidades estiveram em modo remoto, propusemos a adoção do podcast para vários professores e professoras de antropologia situados em diferentes departamentos e cursos ao redor da UNB. 14 deles toparam experimentar. Fizemos materiais complementares para ajudar na audição e interação com os podcasts. E agora, nesse episódio que a gente começa hoje, nós vamos trazer as reflexões de estudantes de uma dessas disciplinas em que a gente propôs usar o podcast como recurso didático. Essa disciplina se chama Antropologia e Mercado de Trabalho. É uma disciplina optativa para estudantes de graduação em Ciências Sociais aqui na UNB. Eu que estou oferecendo essa disciplina esse semestre e a ideia é que eu possa mostrar para os meus estudantes diferentes cenários profissionais, para de fato ampliar os horizontes deles e pensar em alternativas de trabalho uma vez formados. Um dos cenários possíveis que eu apresentei para a turma é o cenário de trabalho no ramo audiovisual. Eu propus que a turma ouvisse vários podcasts diferentes e depois, como tarefa, para pensar, para refletir, a turma deveria registrar, então, as suas ideias já num formato de áudio. Aqui no episódio, então, do Mundo na Sala de Aula, eu estaria acompanhada da Ana e do Hugo, ambos da equipe do Mundaréu. O Hugo, inclusive, é um dos estudantes desse curso Antropologia e Mercado de Trabalho. Aqui selecionamos especialmente os trechos em que a turma explica como é fazer um podcast e quais são as vantagens de usar o material em áudio como recurso didático. Vocês hoje vão ouvir muitos tons de voz, cadências de fala, sotaques e formas de construir ideias. Acreditamos mesmo na riqueza que a polifonia nos apresenta dentro de uma única turma com estudantes. Essa polifonia não será apenas composta pelas vozes dos estudantes que participaram dessa nossa turma, Como esse episódio é sobre o uso de podcasts, vamos usar músicas e também vinhetas de abertura de outros podcasts de antropologia e também ciências sociais. Essas músicas nos ajudarão a separar os conjuntos de ideias que vamos trazer. A gente geralmente no Mundaréu a gente usa música como transição sonora de um bloco de conteúdo para outro. Pois é, pessoal. E esse episódio é, portanto, o último da série do Mundo na Sala de Aula. E ele vai funcionar como fechamento dessa série. Queremos justamente ouvir, na prática, como estudantes pensam o uso de podcasts para aprender antropologia. Vamos lá? Bom, a primeira coisa é entender que para produzir um episódio de podcast é preciso reunir um monte de coisa, como uma equipe, parcerias, materiais sonoros e também realizar um monte de etapas, como escrever o roteiro, gravar as vozes, editar o áudio, incluir a música e divulgar os resultados. A gente vê quantas pessoas são envolvidas nessa coisa de podcast e como isso vai afetando a vida das pessoas e a importância que isso toma na vida das pessoas. É uma coisa muito, muito bonita e muito rica. E eu acho que
cada pessoa, por mais simples que seja o seu papel, é muito importante na realização do todo desse podcast. Outro ponto interessante que eu observei é que os 2 podcasts têm um amparo institucional para sua criação. Eles não surgiram do nada, sabe? O Observa Antropologia, por exemplo, ele é fruto do esforço dos integrantes do programa de pós-graduação em Antropologia da Universidade Federal da Paraíba e do Arandu, o Laboratório de Antropologia Visual da mesma universidade. Já o Mundaréu surge uma parceria entre o LabJOR, o Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Universidade de Campinas, e o DAM, o Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília. Que fala um pouco da própria atuação como divulgador científico na produção sonora, que exige mais conhecimentos específicos sobre escuta, sobre sotaque, sobre cadência de fala, aprender a passar sentimento unicamente pela fala, saber elaborar um roteiro que não fique preso, nem que permita que quem está falando se perca, e tudo isso de uma forma que fique único, com seleção de músicas e edição de áudio. Eu vejo uma linguagem muito parecida do podcast com rádio, com a diferença que eu sinto que nos podcasts existe realmente uma roteirização maior do que no rádio. O rádio tem uma impressão de uma conversa um pouco mais espontânea, mas eu acho que essa é uma diferenciação que é até positiva para o podcast, porque torna a discussão um pouco mais acadêmica. Claro que a gente tem que ter um cuidado também em não ficar uma coisa muito roteirizada, porque senão fica robotizado. Mas eu acho importante ter realmente um roteiro para que a conversa ela possa ter um nível um pouco mais profundo, né, de debate. Dos 4 episódios que eu ouvi, tiveram suas gravações ou parte delas em casa. Então, nesse podcast foi interessante para pensar o trampo da galera, né? Que agora tá gravando em casa, debaixo das cobertas, nas madrugadas por aí. Eu fiquei imaginando todo mundo. Foi muito difícil esperar a madrugada para gravar esses 2 minutos. E podcast é complicado mesmo. O formato das conversas, seja na mesa redonda ou na entrevista à distância, enfim. Imaginando, assim, as dificuldades e as facilidades em cada tipo de abordagem. O Mundaréu é gravado, ou pelo menos era gravado, em uma mesa redonda, no qual há um laço mais intimista com os participantes. Já o Observa Antropologia e o Antrópolis, a conversa é por meio de entrevistas. Essencialmente, no Observa Antropologia à distância, pois ele surgiu em decorrência do Covid-19 e como as pesquisas estão se adaptando à nova realidade. Já o Antrópolis sempre possuiu esse formato para abranger o maior número de profissionais. Uma coisa que percebi também é que a forma de fazer podcast varia do para que ele é feito e das ambições dos entrevistadores. Por exemplo, o Mundaréu é feito com 2 antropólogas, um interlocutor e um antropólogo convidado que estudou o tema. Já o Antrópolis, que é um podcast mais enfocado na antropologia urbana e audiovisual, é feito com múltiplos entrevistadores e um antropólogo convidado. Os temas de perguntas são mais abertos e, por vezes, dá para notar a admiração do entrevistador com o entrevistado. E aspecto técnico, eu fiquei pensando muito como é que elas usam diferentes artimanhas, né? Uns fazem chamadas de vídeo, outras parece que gravam separado. Como é que tem vários, alguns tem um entrevistador, outros tem 2, parece que eles levam também alguns convidados para comentar e fazer perguntas. Mas para além disso, eu achei interessante também, eu estudo música e a gente trabalha muito com o conceito de paisagem sonora. E eu achei muito legal como houve esse recurso do som para construir uma paisagem mental. As formas de divulgação deles também, uns estão no Spotify, outros estão só na página do Facebook, ou só no site. Eu dei uma vasculhada assim no geral, né? A lista dos podcasts que a gente ouviu tá lá no site do Mundo na Sala de Aula, para quem quiser conhecer. A partir desses pods, a turma percebeu características desse tipo de mídia. Notaram como pode ser potente, versátil e acessível. E que estão, além de produzir um conteúdo acadêmico, eles estão ali transformando, né, esse conteúdo em áudio para ser transmitido e para ser propagado por aí com alcance, né, gigante, um potencial gigantesco, informal,
facilitando, né, o acesso à antropologia, que é uma coisa muito importante e muito poderosa que está sendo feita nesses estúdios. Então, uma coisa que eu refleti muito sobre as mídias de áudio foi o quanto que elas me trazem para uma apreensão do ouvir, uma audição mais aguçada. Os podcasts, eles podem ser pausados, mas quando a gente escuta esses podcasts longos, por exemplo, como do Larvas Incendiadas que eu ouvi, que era um podcast de 1 hora, é preciso que haja um mergulho auditivo naquilo. E esse é um esforço que eu acho muito interessante, que me agrega muito, muito mesmo. E essa é uma ótima maneira de disseminar a palavra da antropologia. E eu digo isso não somente para fora dos muros acadêmicos, mas também para fora da região em que se produz o conteúdo, circulando conhecimento e valorizando o trabalho de universidades consideradas marginalizadas. Aquelas que estão fora do eixo Rio-São Paulo, por exemplo. A turma notou que os podcasts podem ajudar a comunicar muitos tipos de conteúdo de antropologia. Por exemplo, os podcasts podem ajudar nos processos de ensino e de aprendizagem. Para além de, claro, divulgar a antropologia para as outras áreas do saber e até mesmo para os nossos familiares, como que nós mesmos podemos nos familiarizar com outras áreas dentro da antropologia, né? Evidentemente, não substituindo leituras, mas tornando de mais rápido e fácil acesso e matando várias das minhas curiosidades, pelo menos. Para pensar antropologia e audiovisual, temos que pensar muito além da escrita, que geralmente é o espaço por dizer da antropologia. Mas também a antropologia pode ser feita de várias formas. Sabemos muito bem, nós antropólogos e antropólogos, que o conhecimento não é só escrito, mas existe conhecimento que é passado por vídeo, por fala, oralidade e muitas outras formas. Eu mesmo aqui estou me ralando para explicar e fazer conhecimento por áudio. Mas estou aqui no teste, no experimento, no erro, e são vários erros. Eu percebo também que quando eu escutei o podcast número 1 do Mundaréu, Uma Puta Feminista e um Puta Antropólogo, o potencial que o próprio podcast na antropologia tem de nos fazer praticar essa escuta da história de vida, de nos fazer praticar essa presença de pesquisadora, né? Pessoalmente, ouvir podcasts, além de outras mídias como lives no Instagram e canais no YouTube, além de me dar uma grande nostalgia de ouvir rádio, me fez ter maior contato com o trabalho escrito propriamente dito dos pesquisadores, como dossiês, artigos, pesquisas, que com certeza teriam sido muito mais difíceis de acessar sem essa divulgação. O fato de que os relatos e os comentários desses trabalhos serem ditos com uma linguagem mais palatável, por ser oral e não escrita, também ajuda bastante a entender realmente os contextos da pesquisa e os processos por trás dela. E eu diria até que humaniza o pesquisador, que deixa de ser só uma entidade, um nome com um título de doutorado no final de um texto, e se torna algo real, humano, concreto, sensível. E supostamente é o que são as ciências sociais, né? Uma ciência conectada com o humano. Eu vi o resgate do ensinamento pela oralidade surgindo de uma forma mais acadêmica, como uma ferramenta transformadora do ensino mesmo. Percebi uma informalidade na hora de passar o conhecimento e que eu acho que abre o que foi discutido para um público maior do que o acadêmico. Pessoas que não são formadas na área podem contar suas experiências sem necessitar de um pesquisador que os represente. Eu acho que isso lembra bastante a produção de documentários, só que eu acredito que com uma possibilidade muito maior de inserir isso no dia a dia. Você consegue ouvir um podcast enquanto você toma banho, enquanto você lava a louça ou arruma a casa, por exemplo. No mais, eu queria finalizar meu pensamento dizendo que eu gostei muito dos podcasts e eu acredito que essa é uma ferramenta muito valiosa para ser inserida dentro de sala de aula. Acredito que um exemplo muito claro disso é essa atividade que a gente está fazendo. Também serve como recurso para falar das pesquisas que foram realizadas, mas também de aspectos que não aparecem muito, como a subjetividade, as emoções e até os erros e aprendizados. E pensando em como fazer esse contato, na importância dele, o episódio 2 da série Mundo na Sala de Aula do Mundaréu trouxe de forma descontraída, entre aspas, os erros que podem acontecer. A Érica e o José participaram desse episódio, eles são antropólogos. Eles relataram sobre as adversidades durante o campo.
Ela fala sobre a importância de pensarmos ao modo deles e não ao nosso. Ela fala que o antropólogo pisa no chão alheio conforme as regras daquela comunidade e que isso deve ser feito com toda a humildade. Um outro podcast, Mundo na Sala de Aula, episódio 2, áudio cacetadas, quando o erro vem entre aspas. A gente vê bem essa coisa de, como disse um antropólogo, do empoderável do cotidiano, né? Daquilo que a gente não espera, aquilo que nos assusta. E às vezes quando a gente se atrapalha e erra, né? Isso é tão natural do ser humano. Errar é humano, não é? Muita gente na turma percebeu que o podcast é uma das formas de devolver os resultados das pesquisas para as comunidades e interlocutores que participaram dessas pesquisas. E eu acho que esse conhecimento conversa muito na prática com aquilo que é visto, muito diferente do que a gente estuda no papel. No episódio 8, Mundo, Tempo e Temporada, achei muito legal poder reparar a importância do contato para o fortalecimento de vínculos e também a importância de darmos retorno para os nossos interlocutores e de termos o retorno deles. Os retornos são muito importantes para nós antropólogos, né? Tanto os retornos sobre a nossa pesquisa, quanto os retornos das nossas pesquisas aos interlocutores. Para além da sala de aula, para além das pesquisas que realizamos, os podcasts, pelo seu formato de áudio, eles podem chegar muito mais longe. Servem, portanto, para divulgar a antropologia para fora dos espaços da universidade. A preocupação em levar o podcast a um nível local, das pessoas que escutam, em sua maioria estudantes de antropologia, trazendo de uma forma mais tranquila para a família a vastidão do campo de trabalho dessa disciplina. Aproveitei para ouvir o primeiro episódio, o que é antropologia. E, cara, a primeira coisa que eu pensei foi, caraca, esse eu vou ter que mandar para minha avó. Não só eles buscaram responder as famigeradas perguntas da família, então, como se vira antropólogo, o que um antropólogo faz, mas também eles tentaram explicar o que seria um trabalho de campo e a sua importância para o ofício do antropólogo. E foi muito interessante, pois os estudantes e as estudantes que comentaram nesse podcast, eles trouxeram uma visão muito pessoal deles sobre a antropologia, e o mais bonito de se ver foi que todos eles têm muita vontade de que o conhecimento antropológico se propague e não seja uma área desconhecida pelas pessoas, pela sociedade. Em tempos de ódio e intolerância, o diálogo abre caminhos. E, enfim, antropologia para mim é isso. Eu penso também que no mundo que a gente vive hoje, de polarização, de fake news passadas via correntes de WhatsApp, os podcasts, eles fazem parte de um esforço no sentido do resgate da oralidade mesmo, porque por ele exigir esse exercício de atenção, de foco, ele também acaba fazendo com que a gente pratique uma coisa tão importante nas relações humanas, que é essa capacidade de ouvir, né? Eu acho que quando a gente escuta um podcast, a gente, de certa forma, abre a cabeça. E nesse mundo em que a gente também está tão reduzido a contatos curtos com as pessoas, seja no Instagram ou no WhatsApp, lendo notícias que são passadas via correntes de WhatsApp, o produzir podcasts e o ouvir podcasts pode ser uma forma de fazer esse resgate do que há de mais humano em nós, que é a nossa comunicação fluida e oral. Muito interessantes os podcasts que eu escutei, procurarei ouvir mais vezes. Pois é, que bom que ouvimos tantos podcasts dessa turma e que percebemos quantos diferentes usos eles podem ter. Esse episódio do Mundo na Sala de Aula quis mostrar como uma turma de estudantes de Ciências Sociais, aqui da UNB, recebeu e avaliou o uso desse material de áudio. A gente gostaria de agradecer a toda a turma que participou desse episódio. Todos eles são estudantes das Ciências Sociais aqui da UNB, matriculados nesse semestre na disciplina Antropologia e Mercado de Trabalho. Axa Moreira, Ana Clara Araújo, Ana Luísa Vasconcelos, Augusto Botelho, Bárbara Martins, Daniel Silveira, Francisco Souza, Hugo Virgílio, Isabela Rodrigues, Luana Bittencourt, Lucas Barbato, Maria Estela Capuano,
Maria Luísa Vietes, Maria Marcelina, Mariana Petrucelli, Pedro Ribas, Rafael Luz, Uriel Alves e Wendel Batista. Todos eles autorizaram também que trouxéssemos para cá as suas vozes. Também queremos agradecer a equipe de Brasília e de Campinas, que tem produzido o Mundaréu e o Mundo na Sala de Aula. É bom lembrar que esses experimentos pedagógicos com podcasts fazem parte de um projeto que tivemos aprovado no edital 3AM, que é como chamamos o programa Aprendizagem para o Terceiro Milênio do Centro de Educação à Distância, aqui da Universidade de Brasília. Somos gratas, então, pelas bolsas, o acompanhamento e também pela divulgação que o SEAD tem feito do Mundaréu e do Mundo na Sala de Aula. Como dissemos no início desse episódio, aproveitamos as vinhetas de outros podcasts para fazer a ambientação musical. É uma forma de homenageá-los e também de convidar todo mundo para conhecê-los. Em ordem, vocês ouviram a vinheta do Mundaréu, Larvas Incendiadas, da UFMG, Antropólis, da UFPEL, Poéticas Sociais, da UFO, Observatório de Antropologia, da UFPB e o Antropológicas, da UFPM. Para quem quiser conhecer mais desse episódio e dos outros que fizeram o Mundo na Sala de Aula, consulte nosso site, mundarel.labjor.unicamp.br. É só clicar na aba da série. E para terminar, nada melhor do que aproveitarmos as despedidas deixadas pela turma. Bom, essa é a minha contribuição. Obrigada. Abraço a todos. Tchau, tchau. Agora eu já vou indo, que eu tô ficando um pouco sufocada de ficar aqui debaixo.